Obrigado, Senhor, por me trazer nesse lugar novamente hoje, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso. Os Teus planos são perfeitos, Senhor. Os Teus planos são perfeitos, Pai. Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos. Um Pai de milagres. Um Pai de amor. Um Pai de relacionamento. Um Pai que tem tempo para os seus filhos. Sendo que os Teus filhos se voltem para Ti todos os dias, Te buscando e Te adorando, Senhor, Te consagrando, Senhor. Pai, uma das coisas que eu mais fiz nesses últimos 6 meses, Senhor, é gratidão, Senhor. Quantos choros de alegria nós tivemos nesses quase 6 meses. E Tu tens um propósito para todas as coisas, Senhor. Só Tu é Deus. Oh, Senhor. Podem se aceitar, queridos. Boa noite, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Cacá, que muitos de vocês passaram algum tempo orando pela minha vida e valeu a pena. E valeu a pena. Tem um ditado que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu acho que é para esse momento, que diz o seguinte: a oração nada mais é que Deus dividindo as decisões do mundo conosco. Que a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem, confirmarem aquele pedido, ele acontecerá. Então, está aqui um milagre. Está aqui um milagre. Mas Deus tem planos. Desde junho do ano passado, há mais de um ano, comecei a ter alguns cuidados com a minha vida. De alimentação, de exercícios físicos, que está aqui meus irmãos Lu e Vivi, que me ajudaram nesse processo, que cuidaram das vitaminas que eu necessitava para mudar o meu corpo. E desde junho de 2023 até dia 26 de fevereiro de 2024, que quando eu fui diagnosticado, eu tinha perdido 9 quilos. E uma das coisas principais que a médica me falou, que se eu tivesse um corpo saudável seria mais fácil. Então Deus veio cuidando cada momento, cada mudança, para que eu chegasse naquele momento forte, para estar aqui hoje testemunhando esse milagre que foi feito na minha vida. O ano passado, as 2 últimas palavras que eu preguei, para quem estava aqui talvez lembre, foi sobre cuidados com o corpo, cuidados com o templo do Espírito Santo. O pastor, na primeira delas, me ligou perguntando: pode pregar tal dia? Eu falei: eis-me aqui. E daí eu perguntei para ele: qual palavra? Livre. E Deus pôs no meu coração para falar sobre os cuidados com o corpo. E talvez eu achava que era para vocês, mas era para mim. Em dezembro eu fui no médico
do esporte e fiz todos os exames, todos, e no nutricionista junto, são 2 irmãos, estava tudo perfeito a minha saúde, tudo perfeito, tudo. Em janeiro eu comecei com uma febre, com uma tosse. Eu peguei e fui num pneumologista conhecido aqui da cidade, que eu conheço bem também. Chegou lá, ele me deu o antibiótico, fez tomografia da face e do tórax, da face e do tórax, e fui diagnosticado com uma sinusite crônica. Ele me deu antibiótico, tomei 10 dias de antibiótico, e a febre não baixava. Falei, doutor Pedrinho, não estou melhor, vou te indicar um otorrino. Indicou o doutor Léo, fui no doutor Léo, que também era amigo, fez mais alguns exames, viu que eu tinha um desvio de septo, por isso talvez meu nariz não é tão lindo como o de vocês. Me deu mais 10 dias de antibiótico, tomei mais 10 dias e a febre não baixava. Chegou num sábado, eu liguei para ele, doutor, que era amigo, eu falei, Léo, não estou melhor. Me indicou um infectologista para me procurar na segunda-feira. Chegou domingo à noite, 39 graus de febre. Segunda acordei, 39 graus de febre. Fui para o Unimed com a Paty. A Paty não pôde entrar, ficou lá fora. Chegou lá, esse médico me atendeu em dezembro, que é médico do esporte também, é meu amigo. Estava na Unimed, adiantou, me atendeu antes e fez um simples exame de sangue e fui diagnosticado com leucemia. Estava sozinho lá no hospital, a Paty estava lá fora. Ele disse, Cacá, meu amigo, eu tenho uma coisa para te falar que eu não queria te falar, mas coube a mim. Estás com leucemia, a doutora Fernanda vai descer, vai conversar contigo, que é hematologista. Aí já veio a doutora Alexandra, que é chefe da internação, para me botar na internação. Nesse meio tempo a Paty estava na rua, eu falei, meu amor, vai em casa, arruma as roupas, faz uma mala e volta para o hospital, que eu tenho alguns examezinhos para fazer, que eles ainda não acharam o que era e tal. Não quis falar para ela por telefone. Quando ela entrou no quarto, não sei se eu falava mais, se eu chorava mais, mas consegui falar para ela. Choramos juntos, né? Oramos juntos, consagramos a minha vida, meu tratamento, os meus médicos, enfermeiros, o hospital ao Senhor, abençoamos e começamos a nossa caminhada. Dia 26 era uma segunda-feira, aí a doutora chegou, também veio conversar comigo, hematologista. A Paty não estava, ela falou para mim, estás com leucemia, vamos começar o tratamento, hoje é segunda, amanhã de manhã vamos fazer o exame da medula e quarta de manhã nós já começamos a químio. Falei, mas como? Não dá, faz exame. Não precisa, está aqui. E nós não temos tempo a perder. Um dia é vida para ti. Porque a tua leucemia é a leucemia aguda. É aquela que vem e destrói. Subimos para o quarto, oramos novamente e tal. Consagramos ao Senhor, né? E assim começou a nossa caminhada. E em Mateus 7, 7, 8, fala o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Vivemos isso. Cada um de vocês, como a minha família, como eu e a Paty, nós batemos e a porta foi aberta. Nós buscamos e encontramos esse milagre, essa cura que aconteceu na minha vida. Nós buscamos e encontramos. Muitas vezes nós desistimos e quando nós desistimos nós não encontramos. Nós não achamos aquilo que nós queremos. E desde o começo, o meu tratamento foi 5 meses. A médica falou que podia ser até 1 ano. O meu tratamento foi 5 meses. 5 meses. 5 meses. Com 28 quimioterápicas.
quimioterapias. Podem ver que eu estou com um penteado novo, para quem não conhece, aquelas ondas não tem mais, meio nevado aqui pelo canto. Mas o Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor fez. E durante o tratamento, até o quinto, sexto dia, eu ainda lembrava das coisas, eu estava um pouco ciente de mim. A parte disse que desde o começo já estava meio doido. Um pouquinho mais que eu já sou. Depois do quinto dia, o Senhor me tirou a memória, me tirou o sofrimento, me tirou as lembranças e foi cuidando de mim assim. Uma das coisas que Ele fez, que eu creio que também era o plano dele, a minha visão, eu fiquei com mais ou menos 30% da minha visão. Eu tive uma hemorragia interna nos olhos que perdi a visão. Fiquei com medo e tal, e as médicas diziam para mim, isso é de menos. Eu dizia para elas, porque não é de vocês. Isso aí é de menos. E realmente era de menos. Quando nós fomos no médico, ele disse, essa hemorragia vai ficar uns 2 meses no teu corpo, e o teu próprio corpo vai expelir. Para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus, 2 meses e meio depois eu voltei a enxergar praticamente 100%. Hoje 100%, né? Então Deus é um Deus de milagres. E a minha pastora falou para mim, junto ao meu pastor Cristiano e a pastora Marilene, que todas as vezes que nós somos curados, que nós temos um milagre na nossa vida, nós carregamos essa unção sobre as nossas vidas. Então eu quero declarar aqui nessa noite, se você tem alguma enfermidade, se o seu familiar, se o seu amigo, que pode não estar aqui, tem alguma enfermidade, nós vamos orar e vai acontecer um milagre na vida dessa pessoa. Ela vai ser curada assim como eu fui. Assim como eu fui, em nome de Jesus. E em todos os momentos, a Laine falou uma coisa para a Paty, gravou muito. A Laine falou para a Paty, quando você for orar, ore a palavra do Senhor. Ore a palavra. E o versículo que a Paty mais orou nesses 5 meses foi Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Não importa o momento que você está passando, não importa por onde você está, seja forte e corajoso. Porque Deus fala, eu estou contigo, eu estou contigo. E Ele esteve conosco nessa batalha por todo o tempo, apacentando os nossos corações, cuidando dos nossos corações. Como falei, eu lembro muito pouco da parte pesada, da parte sofrida do meu tratamento, que foi as semanas que eu fiquei 10 dias na UTI. Essa parte eu não lembro de nada. Mas a Paty lembra. A Paty passou por isso tudo. A Paty sofreu muito mais do que eu. Talvez muitas pessoas aqui sofreram mais do que eu. Porque o Senhor me guardou. Não deixou eu ficar com nenhuma sequela, com nenhuma lembrança, com nada negativo. Como eu falei, a oração nada mais é que Deus dividindo as decisões do mundo conosco. Ore, não desista. Se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5:8, se eu não me engano, talvez não é, mas orem continuamente, orem sempre, orem. Quantas vezes nós perdemos tempo com murmuração? Quanto tempo nós perdemos tempo reclamando? O tempo gasto com murmuração e com oração é o mesmo. A força gasta com murmuração e com oração é o mesmo. Só que o resultado é totalmente diferente. O resultado é outro. Se nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que a nossa boca tem poder de bênção e poder de maldição, todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos declarando o quê?
sobre as nossas vidas e sobre quem vive conosco. Quando nós murmuramos, nós estamos declarando murmuração, nós estamos reclamando. Às vezes, falando coisas que nem pensamos que estamos falando, mas estamos prejudicando a nossa própria vida e pessoas que estão junto de nós. Meu irmão, sempre que vier uma murmuração na tua boca, corta e ore, agradeça. Nesses 5 meses, em nenhum momento eu perguntei para Deus por quê. O que ia mudar se eu perguntasse? Ia mudar o resultado de eu estar aqui hoje, testemunhando o meu milagre para cada um de vocês, que eu creio que vocês também vão viver nas suas vidas. Em Mateus 21, do 21 ao 22, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, vocês receberão. Se pedirem, vocês receberão. Se baterem na porta, será aberta. Creiam. Muitas vezes nós oramos para outra pessoa e deixamos de orar por nós mesmos. Quantas vezes nós buscamos outras coisas e deixamos Deus para o último momento, sendo que o primeiro que temos que procurar é a Deus. O primeiro que temos que procurar a Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Eu congrego nessa igreja, não aqui em Porto Belo, há 13 anos. Aqui é uma família para se pertencer. Cada um de vocês que congregam nessa igreja, que congregam nas nossas outras igrejas, nossos amigos, oraram pela minha vida. Muitas pessoas sem saber, sem me conhecer, mas oraram. Não perca a fé, meu irmão. Não perca a oração. Não perca a oração. Quando eu fui para a UTI, eu fui no 5º para o 6º dia, porque eu estava com muita febre. E a febre não baixava, e a febre não baixava. Até esse momento eu lembro, a Paty fazia compressas. Quem é um pouco mais antigo aqui vai lembrar, compressas de pano com água para ver se baixava a temperatura, e não baixava, e passava a madrugada, e debaixo das axilas, e na cabeça, e na testa, e no pescoço, e não sei o quê. E não baixava. Nesse momento a médica decidiu me levar para a UTI, porque lá eu seria cuidado 100% da hora. Ia ser estudado, ia ser achado e pesquisado o que eu tinha, que era algo fundamental para o meu tratamento. E nesse momento eu não lembro de mais nada, então vai vir a mulher mais linda do mundo para falar para vocês sobre esse momento. Como eu falei para vocês que eu não lembro, mas ela passou por cada minuto ao meu lado. Amém, igreja. Eu tenho uma coisa para falar, que em janeiro deste ano, a gente ainda não, Cacá não tinha sido diagnosticado, eu recebi uma profecia sobre minhas mãos. Veio um profeta e ele declarou que as minhas mãos iam derramar cura sobre as pessoas. Ele derramou essa profecia sobre mim. Ele falou: tu vai tocar e vai curar doentes, enfermos. E eu recebi aquilo, né? Mas na hora, e de repente, um pouco mais de um mês, Deus me manda. Ele permitiu que isso acontecesse, né? Para que eu pudesse olhar para minhas mãos e lembrar daquela profecia que foi derramada sobre a minha vida. Então quando o Cacá, a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro que eu cada vez que eu abri o olho eu chorava.
Eu só não chorava quando eu estava dormindo. E eu queria dar força para ele, mas eu não conseguia. O primeiro dia eu chorei muito, o segundo dia eu chorei muito. Teve um dia que ele falou para mim assim: meu Deus, vida, tu está sofrendo mais que eu. Daí eu falei para ele, talvez se fosse ao contrário, tu também ia tá sofrendo muito. Porque a gente tem medo. Eu tive muito medo. Ele tinha mais fé que eu nesse momento. Eu tive que me agarrar na fé dele. Porque em nenhum momento ele questionou. Ele teve medo. Mas eu tinha medo de perder ele. Eu falei para ele hoje, indo para cá, teve um dia que eu pensei: como que eu vou para a igreja sozinha? Eu nunca mais vou para a igreja. Mas eu lembrei que eu tenho um Davi, então eu ia ter que ir para a igreja para trazer ele. Porque eu queria que ele olhasse para Deus. E eu tinha muito medo. Eu pensei: meu Deus, se ele perder o pai dele, ele tem 12 anos, como que ele vai olhar para Deus depois disso? Então passavam vários questionamentos na minha mente. Mas eu lembro que no quarto dia, mais ou menos, a gente orou junto. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais chorar. Eu quero ser forte. Como a palavra diz, seja forte e corajosa, Paty, pois eu, Senhor, estou contigo. Essa mensagem Deus mandou para Josué, quando Moisés tinha falecido. Então Josué precisava levar o povo para a terra prometida. Mas ele teve medo, porque quem era o cara era Moisés. Então ele precisava continuar o legado de Moisés. E Deus falou para ele: seja forte e corajoso, pois eu, Senhor, estou com você por onde você for. Então eu falava muito essa passagem. Eu lembro que o primeiro dia que o Cacá foi para a UTI, foi um dia assim muito terrível, que eu tive que sair de lá e deixar ele. Eu não pude ficar com ele. E eu saía falando esse versículo. Cada dia que eu saía e entrava na UTI, eu falava: seja forte e corajosa, porque eu queria passar força para ele. Eu queria entrar lá e mostrar para ele que era a pessoa que ele estava, a única pessoa que ele estava vendo era eu. Então eu queria mostrar para ele que estava tudo bem. Ele já estava assim, a quimioterapia, ela causa um pouco de efeitos no corpo, e um deles a pessoa fica, ele não lembra, mas ele não perguntava coisa com coisa, ele esquecia das coisas, ele dizia: que horas nós vamos para casa? Onde é que está o Davi? O Davi está com quem? Ele foi para a escola hoje? Ele fazia perguntas assim: fez tal coisa? Que horas nós vamos almoçar? Então, o que eu me apegava com todas as forças era que eu precisava ser forte para levar essa força para ele. Eu precisava ser forte porque quando eu saía da UTI, eu tinha que ligar para minha sogra. E eu precisava passar força para ela. E como que eu ia passar para ela que eu estava desesperada, que ela podia também passar mal e ser mais outra situação? Eu precisava ser forte porque eu precisava chegar em casa, ligar para o Davi e dizer para o Davi que ia ficar tudo bem. Então eu creio que a crise, o tempo que a gente vive, todos nós, a crise, ela revela aquilo que a gente tem plantado. Se a gente planta o medo, a gente vai causar situações que vão nos trazer medo. Então, a nossa vida, a gente sempre teve ela nas mãos de Deus. A gente sempre teve oração no nosso lar, intercessão, a nossa família. Então, eu creio que tudo isso preparou a gente para esse momento de crise que a gente viveu. Tudo isso fortaleceu a gente para esse momento de crise que a gente teve. A gente não murmurou, a gente foi... Em nenhum momento a gente perguntou por que Deus a gente, por que está acontecendo isso com a gente. Em nenhum momento a gente perguntou isso. A gente orava, agradecia, entregava para Deus. E eu falei para o Cacá que eu ia na UTI. Depois de uns dias, as médicas permitiram que eu ficasse com ele mais tempo, porque ele ficava muito nervoso sozinho. Ele acordava e via que ele estava sozinho, ele tentava arrancar as coisas. Ele, inclusive, no penúltimo dia antes de ir para a UTI, ele tentou arrancar tudo. E eu segurava as mãos dele.
Quando ele foi para a UTI na primeira noite, ele arrancou tudo. Ele estava com catéter que ia até o coração, ele arrancou soro. Ele não sabia, ele acordou, ele disse para mim que ele nem lembrava que aquilo tinha acontecido. E elas acharam que seria bom eu ficar com ele mais tempo. Aí elas permitiram, a psicóloga, que eu ficasse com ele lá. E eu ficava com ele das 10 até umas 10h30 na UTI. Só que não podia celular, não podia ficar nada. E lá ele estava dormindo, E era um momento assim que eu estava sozinha, que eu me via olhando ali para ele naquela situação, uma pessoa forte, de repente vulnerável, na cama. E o que eu pensei? Eu estou sozinha. Jesus, ele teve no deserto 40 dias sozinho. Ele passou pelo deserto. Ele ficou 40 dias orando, jejuando. E eu estava ali e eu me senti sozinha. E o que Jesus me disse? O que ele disse para todos nós: que a vida não ia ser fácil, mas que ele estaria com a gente em todo o tempo. Que ele ia estar comigo em todo o tempo. Então, não importa o que estivesse acontecendo, ele ia estar comigo, ele ia me fortalecer para eu poder ajudar a dar essa força para ele. E eu creio que todo momento que a gente tem de crise nas nossas vidas, cabe a nós o que o Cacá acabou de falar: murmurar ou olhar para Jesus, porque a gente sabe que ele está com a gente em todo o tempo. E eu creio agora muito mais do que eu já queria, né? Olhando para ele assim, eu lembro que na primeira internação dele foram 25 dias. Ele foi para casa e ele não conseguia tomar banho sozinho. Eu peguei uma cadeira emprestada da igreja para pôr no chuveiro para dar banho nele. Tem que devolver a cadeira da igreja. E ele estava muito fraquinho. A gente olha ele assim, hoje não dá nem para acreditar, nem parece que ele passou o que ele passou em tão pouco tempo. Foi muito, muito rápido. A enfermeira dele está aqui, a Pri veio aqui hoje, e ela disse para mim lá no hospital que um dia ela sonhou que ia estar vendo o Cacá testemunhar. Por isso que eu convidei ela. Ela sonhou que estava vendo o Cacá testemunhar. E as veinhas dele estavam fracas, tinha dia que as enfermeiras já não achavam mais a veia dele. Ela tentava procurar e não achava, porque era muito medicamento, né? Daí ela ia botar, ele sentia dor. Quando ia tirar um negocinho, ele sentia dor, arrancava os pelinhos. Então, teve os momentos bem terríveis, bem de dor, teve. Mas a gente focou em Jesus. A gente focou que ele estava ali com a gente em todo o tempo. A gente focou na quantidade de gente que tinha orando por ele. Tinha muita gente orando por ele. E não só por ele. Tinha hora que eu pensava como que eu estava aguentando aquilo, mas eu sabia que tinha muita gente orando por mim também. Tinha muita gente orando pela minha sogra, orando pelo Davi, orando pelo Cacazinho, orando pelos meus pais. Tinha muita gente orando pela gente, muita gente. A gente acha que era só pelo Cacá, mas a oração era destinada à nossa família. Então tudo isso deu muita força mesmo. A gente tem que glorificar a Deus pela igreja que a gente congrega, pelos irmãos, pelos amigos que a gente tem de outras denominações também, outras igrejas, que intercederam, oraram, jejuaram. Esse dia ele saiu para tomar um café com um amigo, o amigo estava entregando o jejum de doce, que ficou esses meses todos sem comer doce. Então Deus mostrou o carinho dele, o amor em cada detalhe, das pessoas cuidando da gente, amando a gente. Enfim, eu vou deixar isso aqui para ele falar, senão vai faltar tempo. Amém? Meus irmãos, teve um dia que a médica... Eu vou voltar para falar da UTI, mas vou falar um pouquinho para frente agora. A médica veio e falou para mim e para a Paty: tem uma coisa para falar para vocês. Eu nunca vi nenhum paciente
passar pelo que tu passaste e estar curado. Querem ouvir mais alguma coisa? Nós ligamos para um médico de Curitiba que ela indicou, que era especialista no meu tratamento, e eu liguei e ele falou assim: tu que és o Ricardo? Sim. Tu que és o famoso Ricardo? Sim. A doutora Fernanda penou contigo. Agradece a ela. Porque eu tive um paciente com os mesmos sintomas teu e ele não escapou. Meus irmãos, eu fiquei 10 dias na UTI. E esses 10 dias eu não lembro de nada. Só de 2 momentos que eu vou comentar depois com vocês. Deus me guardou, Deus tirou, para que eu não tivesse nenhuma lembrança ruim. Então Deus cuidou de todos os detalhes. A Paty acabou de falar aqui. Alguém de vocês já ouviu falar de ser autorizado ficar pessoas na UTI acompanhando o paciente? Já? A Paty ficava ao meu lado das 10 da manhã às 11 da noite. Porque as médicas perceberam que quando ela estava comigo eu ficava mais calmo. Mas eu nunca tinha ouvido falar de na UTI poder ficar um acompanhante junto. Então Deus mudou os protocolos da Unimed para que eu ficasse melhor. Na Unimed, eu tenho bom gosto com alimentação, eu não sou chato. Deixando bem claro. Tenho um gosto requintado. Foi mudado o protocolo da UTI para poder trazer comida externa para a UTI. Comigo como garoto propaganda, juro. Para poder trazer comida de fora. Porque se eu fosse comer comida de lá, eu não iria comer nada. E uma das coisas fundamentais para a minha recuperação era que eu tivesse uma alimentação para o meu corpo ficar forte, para mim poder continuar o tratamento. Então Deus vai fazendo coisas que o meu cunhado Charles fala, os mimos do Pai. Ele foi me mimando com todos os detalhes. Quero agradecer a minha sogrinha aqui, que fez uns 3 ou 4 almoços para mim só nesse tempo. Não vou dizer também que foi tudo, né? Minha sogra que cuidou com todo o carinho do meu sogro e minha sogra, o Gabriela, cuidaram com todo o carinho do Davi nesse tempo. A gente ficou nos 5 meses, nós ficamos metade desse tempo dentro do hospital. Nós ficamos 75 dias internados. E a minha esposa ao meu lado. As médicas ficavam abismadas de ela ficar ao meu lado. Que mundo que nós estamos vivendo? Que teria que ser normal a esposa ficar ao lado do marido. E nós estamos vivendo o anormal. Ela disse, a família de vocês é linda. A gente não vê mais isso. A Paty descia para pegar o almoço da sogra. Via os quartos quase que todos os pacientes sozinhos. A minha mãe cuidando das jantas, fazendo as marmitas, cuidando dos detalhes. Lá em Porto Belo, vou te entregar agora, Renata. A Renata mandando iFood deliciosa, eu estava, não pode saber. Mandando... não podia contar por história, senão a história ficava brava. Nutricionista, né? O Renato e a Sil, quer dizer a Sil, né? Que a Sil que é cozinheira. Fazendo jantas maravilhosas para nós. Até tem uma sopa lá que está famosa, que tem mais gente querendo experimentar, né? Diz que até vai ter uma aula a respeito disso. A Sil é que vai dar a aula sobre o preparar. O Flávio e a Rafa, esse casal lindo que veio de Curitiba, do nada e não sei o que e tal, ficaram 5 meses levando e buscando o Davi todos os dias na escola, levando ele para o futebol. Deus foi cuidando de cada detalhe.
Muitas vezes a gente não sabe porque aquela pessoa chega nas nossas vidas, mas Deus tem um propósito. No dia que eu fui diagnosticado com leucemia, eu tenho uma médica particular que eu sempre mando mensagem para ela e ligo com a minha irmã Renata. Ligo para ela, o que tu acha disso aqui? Não sei o que ela é formada em enfermagem e tal. No dia que eu fui diagnosticado, eu mandei mensagem para ela. Eu mandei mensagem para o meu irmão Diogo, o pastor Diogo que está aqui. Falei, ora, meu irmão. Não, mas não pode, não sei o que e tal. Eu falei, ora, porque já fui diagnosticado. Aí ele falou, não, espera mais um pouco, tem mais exames. Não, a médica já falou que vai fazer os exames para ter certeza, mas eu não tenho tempo para esperar. Nesses 15 anos que estamos casados, eu e a Paty, a gente passou por várias dificuldades. Em vários momentos ela dizia, meu irmão Michael, lembra? Vamos cortar o Unimed. Eu falei, não, o Unimed eu não vou cortar. A gente vai cortar outras coisas. E glórias a Deus, eu tinha a Unimed e fui tratado de uma maneira espetacular naquele lugar. Todos os detalhes, tudo perfeito, tudo. As enfermeiras, os médicos, a administração, a limpeza, tudo. Um carinho para conosco, algo fora do comum. Eles diziam para nós que nós éramos o prêmio para eles. Por quê? Porque tinham muitos pacientes que tinham algumas dificuldades e tal, e eu e a Paty ficávamos lá. E lá vinha, ainda bem que a gente pegou vocês hoje. Por quê? Porque a gente sempre tratou as pessoas bem. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Com carinho. Muitas vezes nós queremos carinho das pessoas, mas nós não damos carinho. Muitas vezes nós queremos que as pessoas façam algo por nós, mas nós não fazemos para as pessoas. Eu recebi mensagem de pessoas que fazem mais de 10 anos que eu não falo e que eu não vejo. A pessoa manda uma mensagem dizendo assim, eu tinha que te mandar essa mensagem, porque por onde tu passa, tu deixa algo positivo. Todos os lugares que eu passei, eu fiz sempre coisas para tentar ajudar as pessoas. Nem sempre eu consegui. Muitas vezes magoei porque eu sou sanguíneo e falo demais, mas não era a minha vontade. Nós ficamos na UTI durante 10 dias. E eu falei para vocês que eu não lembro das coisas da UTI. Eu lembro de duas coisas. Uma para vocês virem, que é os enfermeiros me limpando eu de fralda, que a gente vê que a gente não é nada, né? E me jogava para um lado e me jogava para o outro, e puxava em paninho daqui e paninho de lá. E a outra coisa, teve um dia que a Paty saía para almoçar e voltava, e eu usei, no período que eu estava na UTI, eu usava um ajudante para oxigênio, né, um respirador, porque eu não conseguia respirar sozinho. E uma das coisas que aconteceu é que o pessoal da UTI queria me entubar, e a minha médica desde o começo falou, não. E glórias a Deus pela vida dela, porque eu creio que cada pessoa que passou por aquele lugar foi Deus quem mandou. Tinha 2 equipes de médicos que podiam me tratar. Deus deixou a melhor para mim, que é a doutora Fernanda e a doutora Grazi, pessoas maravilhosas, pessoas assim que eu até brincava com elas que elas compram a briga, que eu acho que é uma coisa que é até ruim para elas, que se cada paciente elas comprarem a briga, assim como elas compraram a minha, elas vão sofrer bastante. E nesse dia a Paty foi almoçar, quando ela voltou, eu tirei os respiradores, tirei as coisas, a Paty chegou apavorada, meu Deus, meu amor, tu não pode tirar e não sei o que. O que tu fez? Eu falei, não, pode ligar para as médicas que eu estou curado. E ela não acreditou em mim, ela olhava, meu amor, põe de novo o respirador. Eu falei, filha, eu estou te falando, liga para a doutora Fernanda e diz que eu estou curado. Liga para ela agora que eu estou curado. E ela olhou a oxigenação, eu estava com 95, 96, coisas que eu tinha 78, 80, que eu não conseguia respirar sozinho. Então Deus pôs no meu coração naquele dia que eu estava curado. E a partir daquele dia,
as coisas foram acontecendo de uma forma tremenda. Eu saí da UTI, 9 dias depois eu estava em casa. Eu tive uma síndrome chamada hemofagocítica, que é uma síndrome que para os órgãos. Foi parando meu fígado, meu rim, vários outros órgãos. E uma das coisas que eu fiz foi hemodiálise. Tem um estudo que fala que apenas 6% dos pacientes que fazem hemodiálise não precisam mais fazer. Eu fiz 9 hemodiálises. Saí de lá e o meu rim voltou a funcionar. O tolo fala do que vê. O sábio fala do que acredita. O tolo fala do que está vendo. E o sábio fala do que acredita. Grave isso, meus irmãos. Pare de crer naquilo que você está vendo e creia em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Após a saída da UTI, nós fomos para casa, ficamos 20 dias em casa e voltei para fazer o que eles chamam de consolidação. Eles têm um estudo que diz que antigamente não se fazia a consolidação, que seriam mais 3 tratamentos para a doença não voltar, e antes voltava. Então eu tive que voltar para o hospital por mais 3 vezes. Mas no dia que eu saí da Unimed pela primeira vez, ela fez mais um exame em mim. E quando você sai, você pode sair fazendo esse exame e você pode ter até 60% de células ruins. Você pode continuar com até 60% da doença no seu corpo. E no dia que eu saí do hospital, eu saí com 100% de células boas. Então aquilo que Deus botou no meu coração dentro da Unimed, dentro da UTI, se concretizou. Através dos exames, através da prova humana. Então, a Paty passou por muito mais do que eu, porque a Paty via as coisas, eu não via. Mas Deus cuidou de todos os detalhes. Quando eu voltei para fazer a consolidação, quantas coisas a gente escuta falar aí sobre as químio, das reações, do que a pessoa sofre, do que não sofre. Eu voltei para ficar. Normalmente, a primeira internação é para levar mais de 40 dias. Eu fiquei só 25 dias. A segunda, a terceira e a quarta internação, o normal é ficar mais de 20 dias. Eu fiquei 15, 17 e 18. Na primeira internação eu voltei, e todas são a mesma coisa, eu voltei e fiz 3 dias, os 3 primeiros dias de químio, duas por dia. 6 químios. E a médica vinha e falava assim, amanhã é para dar tal coisa. Nada. Amanhã é para dar tal coisa. Nada. Amanhã é para dar tal coisa. Nada. A única coisa que eu senti foi soluço e azia. Então Deus cuidou de todas as coisas. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. A médica diz que essa minha doença que eu tive, que graças a Deus não tenho mais, existe um protocolo internacional que é seguido. Todas as semanas ele é atualizado no mundo inteiro com estudos. Ela diz que se ela quisesse fazer um estudo sobre o meu caso, não teria como fazer. Porque o meu caso confundiria a medicina. O meu caso confundiria a medicina. Ela fez um tratamento comigo, que é um remédio importado da Índia. Quando eu estava lá, no dia 8 de março, foi o dia mais complicado. O dia que eles falaram, se eles passar por essa noite,
nós vamos ver o que nós vamos fazer. Eu passei pelo dia 8, eu passei pelo dia 9, pelo dia 10 e hoje eu estou aqui dia 4 de agosto de 2024. Ela optou por esse remédio, só que esse remédio, a pessoa tem que ter, são 10 itens que tem que ter para fazer aquele uso. Eu só tinha 4. E ela deitou e fez, e foi onde eu obtive resultado. Então Deus estava à frente de tudo. A gente olha de sabedoria, de ousadia, de criatividade. Todos que cuidaram de ministério. Todos. Em Mateus 11, do 28 ao 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus fez com que o meu fardo fosse leve. No momento do sofrimento eu não passei, eu não vi, eu não senti. E depois que eu estava ciente, não senti nada. Eu tive soluço e azia em alguns momentos do tratamento. Sendo que a gente escuta pessoas aí falando que não conseguem nem levantar de força. Quando eu falei que a alimentação era importante, que a minha mãe, o Renato, a Rê, a sogra participaram, para que meu corpo estivesse forte, porque se eu fosse comer na Unimed eu não conseguiria. Então, Deus mudou os protocolos da Unimed para que eu pudesse ter força para continuar. Em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Não. Meus irmãos, o meu tratamento, ele tinha que ter muito cuidado para receber visitas. Eu fiquei bastante tempo nesses 5 meses sem poder receber visitas, sem poder ver pessoas, porque a minha imunidade baixava demais, que é uma coisa normal do meu tratamento. E daí nós conversando com a doutora Fernanda, que é minha médica, ela disse, um dos principais motivos que eu cortei visita é porque tem pessoas que vão e falam muita besteira para o paciente. Uma das pessoas que visitou a Paty falou, tem que cuidar porque isso é hereditário. Tem que cuidar do Davi, tem que cuidar do Anderson, tem que cuidar. As pessoas falam muita besteira. E essa minha doença não é hereditária. Ela vem do nada, não tem nenhuma explicação. Então, meu irmão, você cuide com quem você anda. Você cuide de onde você busca conselho. Onde você tem buscado orientação. Eu falo que tem tantas pessoas dando aula de como educar os filhos e não é pai. Muitas pessoas dando aula de como ser empresário e não é empresário. Cuidem onde você vai buscar conselho. Como tem pessoas que falam besteira. Cuide com a sua língua. Eu falei antes, nós temos poder de abençoar e poder de amaldiçoar vidas. Então, se você não sabe, não fala. Se você for abrir a sua boca, enalteça, abençoe a vida do seu irmão. Eu estava brincando aqui com o Reosmar, meu irmão de começo de caminhada, meu professor de música. Ontem eu fui visitar a igreja do meu cunhado e ele disse, Cacá, pelo amor de Deus, fica atrás de alguém. Porque se eu estiver batendo palma, vai me desconcentrar, eu perco todo o ritmo aqui. Nem palma eu sei bater. E o Reosmar que me ensinou. Não, Reosmar? Mentira, então? Que o Reosmar
e a Sandra estão desde o começo da nossa conversão, e nós tínhamos PG lá em casa, o Rosmar ia com o violão dele, eu com o meu. Não? Então Deus tinha planos para a minha vida. Planos de eu poder estar com meu neto no meu colo, por mais que eu seja jovem. E ver os meus filhos, que está aqui hoje pela primeira vez nessa igreja. Eu te amo. Tu és uma bênção. Tem outro também, tá? Ia chegar lá. Mas tá vindo lá até o tio tá aqui na igreja. Meu amor, meu bebê. Que eu fico olhando hoje, eu vou chamar ele de manhã para ir para a igreja ou para a escola, e olha que ele está usando a cama inteira. Meu Deus, como voa, como passa o tempo. Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas ou algumas coisas que já nos condenam, que já nos tiram a vida. Só que só quem tem poder para dar a vida e tirar a vida é Deus. Só Ele. E busque relacionamento com Ele. Como eu falei para vocês, até o 5º dia eu orei, até o 5º dia eu agradeci, até o 5º dia. Do 5º ao 15º dia eu não fiz nada. Foi cada um de vocês que orou e que intercedeu pela minha vida. Então vou ter momentos que você não vai ter força para estar orando pela tua vida, mas vão ter pessoas que vão interceder por você sem você saber. A pastora disse que nesse dia 8 para o dia 9, que ela estava orando na casa dela e tal, ela disse: Senhor, eu só vou dormir a hora que eu tiver certeza da cura. E ela disse que era lá 5 e pouco da manhã. Deus falou: pode ir. E assim cada um de vocês, cada um no seu momento, cada um na sua hora, cada um do seu jeito, despendeu um tempo para a minha vida. E eu quero que vocês tenham a certeza que valeu a pena. Vale a pena orar, vale a pena buscar o nosso Deus. Em Mateus 18, 19 e 20, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso é o Senhor falando. Muitas vezes a gente vê casais divididos, casais orando por coisas diferentes. Um erro. O casal tem que sentar e conversar e ter os mesmos sonhos, orar pelas mesmas coisas, que uma casa dividida, ela subsiste. E assim é na vida. Muitas vezes você não é casado, mas tem os seus pais, tem os seus amigos. Senta, conversa e fala sobre os teus planos. Teve momentos que eu e a Paty tínhamos sonhos diferentes, mas o sonho dela naquele momento era mais fácil do que o meu. Então eu tirei o meu pé e fomos orar pelos sonhos dela. E nunca deixamos de orar pelos meus, mas muitas vezes nós oramos por coisas diferentes. Como Deus vai olhar isso? Se um casal ora por coisas diferentes, como que ele vai entender lá no céu? Se fala que a palavra de Deus fala que os 2 se tornam um, então tem que ter unidade no lar. Se a casa, essa igreja e muitas outras igrejas se uniram para estar orando no meu nome, ou pela minha vida, teve unidade. E a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou mais, lá eu estarei. Então quando o casal, a família está orando, o Senhor está lá no meio. Onde tiver 2 ou mais, eu estou. Onde 2 ou mais confirmarem aquele pedido na terra, será feito no céu.
Em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem daqueles que o amam. Meus irmãos, eu entrei no hospital com 85 quilos e saí com 71 a primeira vez. 14 quilos. E daí, devido à alimentação, devido às mudanças do protocolo da Unimed, eu fui fortalecendo. Eu estou forte, não gordo. Não. Porque a minha médica falava, tá gordo. Eu falei, não tô. É apatia. Não sei se ela mandava uma mensagem para a médica mentir, deve ser. Busquem a Deus. Não percam tempo com outras coisas. Não percam tempo com lamentação, com murmuração. Busquem a Deus. Ele está de braços abertos esperando cada um de nós todos os dias. Todos os dias. Que o louvor esteja subindo, por favor. Põe aquele vídeo, fazendo favor. Teve um momento no fim da primeira internação, depois que eu saí da UTI, que uma das coisas, quando por Deus tem dado mais um dia de vida, por ter feito eu vencer aquele dia. Então eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês cuidarem o que vocês andam alimentando a cabeça de vocês. Eu já falei isso aqui, o pessoal até ri, que é a minha frase predileta quando eu prego. Você pode deixar o passarinho pousar na tua cabeça, mas você não pode deixar ele criar ninho. Nesse momento, chorei agradecendo a Deus. E esses 5 meses o que eu mais fiz foi chorar, mas de gratidão. O que eu mais fiz foi chorar de gratidão. Hoje nós estávamos vindo para a igreja, eu, a Paty e o Davi, chorei de gratidão. Ontem a Paty contando para mim coisas da UTI que eu não sabia, choramos nós dois lá na mesa de gratidão. A força seria a mesma se eu estivesse chorando de tristeza, mas o resultado totalmente diferente. No Salmo 23, 4 ao 6, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu passei pelo vale da morte, mas Deus estava comigo e me tirou daquele lugar. Muitas vezes nós vamos passar por esses momentos, por esses lugares, mas Deus está contigo, te segurando no braço para te tirar daquele lugar. Só que a tua atitude vai mudar totalmente. O que vai acontecer? O que você está buscando? O que você está querendo? Põe aquele vídeo de a foto de eu saindo do hospital. Como eu falei, quando a gente passa por esses momentos de cura, eu creio que tem uma unção de cura nesse lugar. Não sei o que está passando pela tua vida, o que está passando a tua casa, o que está passando a teus familiares. Mas vem até aqui à frente.
que vão ter pessoas aqui orando por você por essa cura. Não tenha vergonha. Talvez não é para você. Talvez seja para o seu filho, talvez seja para o seu amigo, talvez para uma pessoa que você conhece mais ou menos. Venha até aqui na frente que nós vamos estar orando. Essa unção de cura está nesse lugar. Creia. Eu queria dizer que quem sentir no coração aqui, qualquer pessoa que sentir no coração de estar orando por alguém, deixe fluir, deixe ser usado pelo Espírito Santo para estar derramando a cura sobre essa pessoa, sobre essa vida. Eu estava falando dos dias que eu chorei, mas depois desse dia que cada dia que eu abri o olho era para chorar, mas depois disso, cada dia que eu abri o olho era para orar. Eu provei na vida do Cacau o que é orar sem cessar. Até então eu não sabia o que era orar sem cessar. Eu ouvia falar, mas depois disso eu aprendi o que é orar sem cessar. É você estar em constante comunhão com Deus, é falando com Deus em todo o tempo, orando, pedindo, glorificando, exaltando, agradecendo. Então, se você tem algum pedido de oração, vem aqui à frente. E se você que está aqui sentir de orar por essa pessoa, toque nela. Toque nela e deixe que o Espírito Santo te use para derramar cura sobre essa vida. Quero chamar a equipe para que esteja orando pelas pessoas que aqui estão. Em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu declaro aqui sobre a vida de cada um de vocês, que vocês voarão mais alto do que águias. Vocês terão mais forças e não cansarão, em nome de Jesus. Senhor, essa unção de cura que eu fui concedido, Senhor, esse milagre que fizesse na minha vida, eu declaro sobre esse lugar uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção de transformação, uma unção, Senhor, de saúde sobre esse lugar, Senhor. Eu declaro, Senhor, que sejam expulsas todas as enfermidades desse lugar. Eu declaro vitória, eu declaro saúde, eu declaro cura sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Pai, assim como tu fizeste sobre a minha vida, Senhor, faz sobre esses teus filhos que aqui estão, Senhor. Faz sobre esses teus filhos que aqui estão, Senhor. Pai, que o diagnóstico que eles tiveram até ontem, a partir de hoje, não existe mais. A partir de hoje, esse diagnóstico vai mudar para cura, vai mudar para saúde. As pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Pai, eu creio no teu amor. Eu creio nas tuas verdades, Senhor. Eu creio, Senhor, Pai, que esse lugar seja um lugar de gratidão. Que os choros que houveram nessa noite sejam choros de alegria, choros de vitória, choros, Pai, de milagres concebidos por Ti. Pai, Tu pode todas as coisas, Senhor. Nós temos fé nesse lugar e nós temos, Pai, pessoas aqui concordando, Senhor, com esse momento milagroso que nós estamos tendo, Senhor. Pai, pessoas que talvez não estejam nesse lugar, Senhor, mas que sejam tocadas por Ti, que sejam tocadas pelo Teu amor. Pai, usa, Senhor, assim como Tu usaste na minha vida. Se precisar usar remédios, se precisar usar médicos, se precisar usar hospitais, Senhor, usa, Pai, mas faz, Pai. Faz assim como Tu quiseste na minha vida. Pai, faz com que o fardo seja leve, assim como foi na minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai, eu creio que já estás fazendo, Senhor. Pai, Tu és um Pai que faz, Pai. Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos. Tu és um Pai que traz saúde, Senhor, para o Teu meio. Em nome de Jesus. Liberdade do nosso meio, Senhor. Usa os Teus filhos que aqui estão, Senhor.
Pai, quando elas entrarem nas suas casas, Pai, que esse lugar seja consagrado a Ti. Onde eles botarem as mãos, seja lugar abençoado, Senhor. Seja lugar curado, Senhor. Seja lugar sarado em nome de Jesus, Pai. Pai, muitos não acreditavam, Senhor. Mas estou aqui hoje, Senhor, para mostrar que Tu podes todas as coisas. Pai, que Tu és um Pai de milagres, Senhor. Tu és um Pai de milagre em nome de Jesus, Senhor. Faz, Pai, faz sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Eu te dou liberdade para agir no nosso meio, Senhor.